É, não deve ser fácil, não deve ser nada fácil, mas o nosso protagonista conseguiu. O segredo? O amor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku, meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? Hoje estamos aqui para comentar sobre Shumatsu no Aren, que... Olha só, eu nem sei exatamente o que dizer, porque a história é meio zoada, né? Porque é ecchi, obviamente um ecchi. Uma das grandes propostas, declaradamente, deste anime é a conotação sexual, né? Essa apelação, né, de mostrar o corpo feminino e tudo mais, mas, no entanto, tem uma história ali por trás, sabe? E é essa história, por mais minimalista que seja, que me fez querer trazer esse vídeo aqui. Então vamos lá, eu quero comentar com vocês acerca de Shumatsu no Aren, que foi um dos grandes animes. Entendo o que eu quero dizer com grandes animes. Muitas pessoas comentaram, ele foi famoso no ano passado. Então ano passado esse anime, boom, né? Teve essa questão das pessoas comentarem bastante sobre Shumatsu no Aren, porque, poxa, parece interessante, eu quero ver, muito por ser um negócio escrachadamente ali sexual, e a maioria dos otakus curtem bastante essa parada. Inclusive tem uma questão muito interessante ali no anime, que a história é meio que dividida para as pessoas, né? Tem o público, a história vai focar no público que quer ver putaria, e a história vai também focar no público que quer ver um conteúdo interessante neste anime. Bom, mas basicamente Shumatsu no Aren tem uma premissa de apresentar um mundo onde os humanos foram erradicados da face da Terra. Eu acho que 99,9% dos humanos desapareceram por conta de um vírus chamado MK, que é alguma coisa sobre Killer Man, um vírus que mata homens, somente homens, e agora a Terra só tem mulheres. Essa é uma problemática, na verdade essa é a grande problemática de Shumatsu no Aren, onde nós vamos ser apresentados para o Reito Mizuhara, que é o nosso protagonista. Algumas pessoas divergiram um pouco de não ser o Reito, mas ser o Doi, eu acho, né, porque compactuaram bem mais com o personagem, com a forma que o Doi se expressou no anime do que com o Reito, mas enfim, é questão de opinião. Mas a questão é que eu acho que ele de fato é o protagonista, e nós vamos acompanhar a história dele porque ele passou por uma espécie de experimento ali, na verdade não é um experimento, mas foi uma... Ele estava doente, daí ele teve que passar por um processo onde ele ficou em sono criogênico, eu acho, que durou ali 5 anos. Foi nesse tempo aí, nesse período de tempo de 5 anos, que o vírus atacou a humanidade, né, essa pandemia global, e os homens foram mortos. Então ele ressurgiu das cinzas, né? Ele foi completamente curado e por algum motivo ele é imune ao vírus MK, e isso faz dele um objeto muito valioso para a humanidade, porque é a partir dele que a humanidade pode ser repopulada com homens. Bom, basicamente essa é a premissa de Shumatsu no Aren, porque o resto é meio que só putaria, entendeu? É só peito na sua cara, é só bunda, ainda mais quando é a versão sem censura, e enfim, basicamente o resto da história, né, tirando esse foco e algumas coisas que eu vou comentar mais, claro, tirando toda essa parte de putaria, que isso não vai acrescentar em nada pra ti, se você, sei lá, despertar o interesse de querer assistir, eu vou te contar o que eu achei interessante na história, beleza? Mas até então, nós temos essa grande premissa principal, e nós temos o ecchi, a conotação sexual, mas nós temos a parte que eu achei interessante, que essa sim eu quero compartilhar com vocês. O vírus MK, será que ele foi algo que simplesmente surgiu na humanidade, assim como várias outras doenças que foram surgindo ao longo da nossa vida aqui na Terra, ou ele foi um vírus desenvolvido por humanos? Essa é uma questão que a história levanta ali na metade pro final, são 11 episódios, e se torna um questionamento, um grande questionamento, principalmente para o Reito, que ele quer entender o que está acontecendo. No início do anime a gente tem uma relação ali dele com uma outra garota, antes de toda a merda acontecer, antes dele entrar em sono criogênico e tudo mais, e aparentemente eles se amavam, né? Tinha alguns imbróglios ali deles não poderem ficar juntos por algum motivo, isso não foi muito debatido, não foi muito explicado ali na história, mas o fato é que eles se amavam.
Então eles tinham a intenção de ficar juntos, mas aí o Reito ficou doente e ele não queria pedir pra ela esperar e tudo mais, mas ainda assim ela acabou esperando por ele. No entanto, aconteceu esse negócio de ele ficar 5 anos dentro dessa máquina, aquela máquina que deixa ele em sono criogênico e tudo mais. Se passaram esses 5 anos, o vírus chegou e tudo mais, e ela some. Então uma outra questão da animação é onde está a namoradinha do Reito, né? O que aconteceu com a namorada do protagonista. Então esse é um outro gancho que a história vai trazer, que é interessante, porque a gente precisa descobrir onde ela está, né? O protagonista, ele quer saber onde ela está e ele entra meio que no celibato, né? E ele faz tudo isso por consideração, por amor àquela pessoa que a gente viu no início do anime, né? E ele tenta encontrar ela e ele vai negando todas as outras mulheres que vão aparecendo, né? Claro, as pessoas começam a taxar ele como egoísta, né? Porque é uma atitude egoísta em vista do que está acontecendo com a humanidade, onde é necessário que ele contribua ali para que ele possa repopular a Terra com homens, porque é de suma importância, né? Que isso aconteça e tudo mais ali dentro da história. E enquanto isso, o Reito, nosso protagonista, ele está completamente convicto com seus ideais ali, com o seu conservadorismo, com a sua visão pura acerca de si mesmo, de guardar o seu corpo para quem você ama e somente depois do casamento. Enfim, essa é uma característica do nosso protagonista, que inclusive fez com que muitas pessoas acreditassem que ele não é protagonista, mas sim outro cara, que é o Doi, eu acho, que ele sim se entregou a esses atos libidinosos aí, se entregou por inteiro, e as pessoas acreditam que ele sim merece todo o crédito, mas não é bem assim, mas é questão de opinião, na verdade. Mas nós temos aí um protagonista que venceu as tentações do mundo. Bom, o fato é que a gente descobre mais pra frente que essa garota, a namorada do protagonista, ela está envolvida com um grupo terrorista, que na verdade não é tão terrorista, para lutar contra a United Woman? Não sei exatamente, a WM, que é a organização dessas mulheres que estão pegando esses homens que são imunes ao vírus para repopular a Terra, né, para ter relações com essas mulheres, e daí ela vai bater de frente com essa organização, porque aparentemente essa organização ela não é exatamente o que parece ser. Bom, mas enfim, eu não quero entrar em mais detalhes acerca disso, porque é muito interessante, ao mesmo tempo que confuso, porque parece não fazer sentido a explicação do anime. Eu vi alguns comentários de explicação, de possíveis explicações do que poderia ser a ideia ali do autor de fazer aquilo. Ok, mas não ok, não sei exatamente, porque ao mesmo tempo que faz sentido, também não faz sentido nenhum, mas o fato é que tem uma explicação geral de tudo que está acontecendo a respeito do vírus, a respeito da organização, a respeito do grupo terrorista, do protagonista com a namorada dele, se eles se encontram ou não, o que acontece futuramente, mas o anime, ele termina em aberto, tá? São 11 episódios e não foi finalizado, tá? Ele continua no mangá, no anime não teve um final fechado, ok? Tem um final ali apresentando as características gerais de tudo que aconteceu. Eu não sei dizer exatamente se pormenores, eu acho que não, sabe? Mas tem uma explicação geral de forma resumida do que tá acontecendo, pra você meio que terminar o anime sabendo o que aconteceu no todo, sabe? Eu acho que é basicamente isso. E aí tem a continuação no mangá, se você quiser, não sei se vai ter segunda temporada, mas se você se interessou, se você quiser saber mais sobre isso, se quiser saber o resto, o desfecho disso, você vai ter que ir para o mangá, que eu também não sei se está completo, tá? Da última vez que eu vi tinha uns 80 e poucos capítulos e ainda estava em andamento. Então não sei se chegou a ser finalizado, mas o anime não está fechado, ok? Bom, e basicamente Shumatsu no Aren é isso, é um anime interessante, tá? Eu acho que você vai precisar, dependendo do seu estilo, dependendo de quem você é ou de como você interpreta as coisas, você vai precisar e muito tentar ao máximo excluir o ecchi, para você tentar absorver alguma coisa da história, porque tem bastante disso, ainda mais a versão sem censura. Então eu tava dando uma olhada nas duas versões, eu acho que a versão sem censura vai ser mais tranquila, mas ainda assim vai ser preciso que você tente negligenciar muita coisa ali na história para você poder filtrar alguma coisa boa. Mas no geral, eu acho que se você se ater à história
você consegue filtrar bastante coisa, vai ter uma experiência interessante ali, tá bom? E chegamos aqui no final desse vídeo. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou, então deixa o seu like aqui porque é muito importante, se inscreva no canal e ative as suas notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar. É muito importante isso, tá bom? E deixa aqui nos comentários o que você achou de Shumatsu no Harem. Você já viu, você não viu, vai ver a partir de agora depois desse vídeo, enfim, deixa aqui nos comentários, certo? E eu conto muito com o vosso apoio. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço!